Olá, irmãos, bom dia, graça e paz. Que bom que a gente está continuando aqui no estudo do livro de Tiago, da carta de Tiago. E na continuidade, como terminamos ontem o primeiro capítulo, hoje eu quero lhe convidar a iniciar o estudo do segundo capítulo dessa carta de Tiago. Nós tivemos um momento aí de uma pausa, alguns dias que eu não consegui enviar, porque durante a semana da Assembleia da Convenção Batista Brasileira estive muito ocupado e por isso não foi possível mandar os vídeos para os irmãos, apesar de já ter todos gravados. Faltou editar os vídeos, não consegui mandar. Mas a partir de hoje vamos voltar à constância, diariamente, enviar para os irmãos a nosso momento devocional. E como eu já falei hoje, eu quero convidar você a recomeçar o estudo da carta de Tiago a partir do capítulo 2. Quero que você leia comigo hoje até o versículo 7. Tiago capítulo 2, de 1 a 7. Texto que vai falar um pouquinho sobre distinção, discriminação entre pessoas. O que não deve acontecer no nosso meio, na verdade. Entre tantos ensinamentos que Tiago vai trazer para a gente na carta dele, que ele escreveu, fica também registrado para nós a necessidade que temos de tratar todo mundo de forma igual. De não ter distinção de pessoas, de não fazer com que outras pessoas sejam mais importantes, umas pessoas mais importantes que outras, na verdade, E aí eu quero convidar você a fazer essa leitura comigo dos primeiros 7 versículos desse capítulo, para que a gente possa estudar um pouquinho, refletir sobre ele. O texto diz o seguinte: Meus irmãos, como tendes fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, não façais discriminação de pessoas. Porque se entrar na vossa reunião algum homem com um anel de ouro no dedo e roupas caras, e entrar também algum pobre com roupas sujas, e mostrar-lhes atenção para o que vem com roupas caras, e lhe disserdes: senta-te aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre: fica em pé, ou senta-te junto ao estrado onde ponho meus pés, não estareis fazendo distinção entre vós mesmos, e não vos tornareis juízes que se baseiam em padrões malignos? Ouve, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os pobres para o mundo, a fim de fazê-los ricos na fé e herdeiros no reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrais o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome que vos foi dado? Irmãos, Tiago está trazendo aqui uma orientação extremamente necessária e muito importante para os irmãos daquela época e para nós também hoje. Ele vai começar falando, e vai, nesse capítulo 2, acerca da distinção entre pessoas. Ele fala da discriminação que talvez acontecia e era uma prática ali no meio da igreja, de dar mais atenção ou de colocar algumas pessoas que demonstrassem ter uma condição financeira, uma melhor condição financeira em alguns lugares especiais na igreja, vamos dizer assim. E ele vai condenar essa prática, vai condenar essa atitude que talvez acontecia ali na igreja naquele primeiro momento ali. E é algo que a gente precisa ter muito cuidado, porque a Bíblia é muito clara e o nosso Deus também deixa muito claro pra gente que diante do Senhor não há distinção entre pessoas. A própria palavra do Senhor, Paulo, fala sobre isso, que não há distinção entre nem de gênero, nem na nacionalidade. Deus ama a todos de forma igual, igualmente. E a palavra do Senhor não mostra Deus criando um tipo de pessoa com mais importância, outro tipo com menos importância. Na verdade, para Deus, todo mundo é igual. Todos nós somos iguais diante do Senhor. E aí, Tiago vai trazer essa ideia ou essa recomendação para que os irmãos tenham cuidado para não tratar algumas pessoas como se tivessem mais importância para Deus. O fato é, irmãos, que diante do Senhor todos nós somos iguais. E Tiago vai fazer justamente essa advertência, de não fazer discriminação ou distinção entre pessoas, porque nosso Deus vê a todos com os seus olhos, com olho de justiça, com olho de misericórdia, com olho de graça. E nada nesse mundo, nada nessa vida pode mudar a forma como Deus nos enxerga e a forma como Deus nos criou. O Senhor, ele deixa muito claro pra gente que diante dele não há diferença, não há distinção entre pessoas. E a gente lembra, inclusive, do mandamento que Jesus disse, fazendo ali, vamos dizer assim, um resumo dos mandamentos, dos 10 mandamentos. O Senhor Jesus faz o destaque de 2 que resumem, ali os 10, amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo, amar o próximo como a nós mesmos. E quando a gente faz distinção entre pessoas, nós não estamos amando o nosso próximo como amamos a nós mesmos. Quando a gente não trata todos igualmente, a gente está querendo colocar sobre algumas pessoas uma importância que
na verdade não existe de diferença e distinção entre eles, né? E o que Tiago fala aqui, na verdade, também, junto da discriminação de pessoas, a partir do meu olhar, que quando eu começo a ler esse texto, eu percebo isso, né? Tiago está advertindo os irmãos a terem cuidado para não valorizar aquilo que de fato não tem valor. Ele começa a dizer, olha, se algum irmão chega com uma roupa mais bonita, com um anel no dedo mais bonito e tal, e você dá mais valor a essa pessoa do que alguém que chega de forma mais humilde, com uma roupinha mais ou menos, você está valorizando o que não merece, o que não tem tanto valor assim diante de Deus, que são as coisas humanas, as coisas terrenas, as posses. Deus não está preocupado com a conta bancária. Deus não está preocupado com a roupa, ou a marca, a grife que cada um usa. O que para Deus importa é aquilo que sai do nosso coração. A palavra do Senhor já nos ensina com muita clareza, né, que o que contamina um homem não é necessariamente aquilo que entra, mas o que sai. O próprio Jesus disse isso pra gente. Jesus falou também, quando olhou para a viuvinha ali, que foi ofertar a única moedinha que ela tinha para colocar como oferta no templo. Jesus olha para aquela mulher e diante dos discípulos diz assim, olha, essa mulher aqui deu a maior oferta entre todos, porque ela deu do seu próprio coração. Logo, irmãos, a gente consegue perceber que diante do Senhor não importa o nosso poder aquisitivo, não importa qual o valor que existe na nossa conta bancária, não importa qual a marca de roupa que nós usamos. Para Deus somos todos iguais, o seu amor, a sua graça e misericórdia recai sobre todos nós, e a gente não pode esquecer disso em momento algum. Se você, por algum acaso, trata pessoas diferentes pela sua aquisição financeira, sei lá, pelo seu status, em nome de Jesus, deixe de fazer isso. E se você se sente menosprezado ou menos que outras pessoas porque não tem a mesma condição financeira, não está no mesmo patamar, não tem o mesmo status que a outra pessoa, tire também isso do seu coração, que em nome do Senhor Jesus, você é igual diante de Deus. Tire isso da sua vida, porque não existe quem seja mais importante ou melhor para Deus, porque consegue fazer, talvez, algumas coisas que você não faz, né? Deus é aquele que olha para nós de forma igual, que tem um olhar de igualdade para todos. Paulo mesmo vai falar sobre isso, né? No corpo de Cristo, cada um, mesmo com as suas particularidades, fazem parte do mesmo corpo. Assim como o corpo tem vários membros, assim também é o corpo de Cristo, cada um com a sua função específica, cada um com a sua importância particular. E aí a gente precisa ter muito esse cuidado de não valorizar aquilo que não tem valor, principalmente diante de Deus. O valor que a gente tem para com o Senhor, né, ou diante do Senhor, é um valor de igualdade. Deus olha para todos e dá valor a todos de acordo com a disposição que Ele mesmo nos oferece, né? Não são os olhos humanos quem vai definir o que é importante ou não para o Senhor. Deus olha para todos com um olhar de igualdade, e diante do Senhor todos nós temos o mesmo valor, não existe essa questão de diferença. Tanto é que versículo 4, né, Tiago vai dizer que muitos fazem justiça, né, com padrões malignos. Muitos, como juízes, né, julgam determinadas situações ou determinadas pessoas ou status com padrões malignos porque não estão tendo a justiça ou o senso de justiça de Deus. Versículo 4 do capítulo 2 está dizendo isso. E vale aqui lembrar, né, que a justiça é um dos atributos morais de Deus que Ele compartilhou conosco como seres humanos, como criaturas dele. O Senhor colocou em nós a sua justiça, o seu senso de justiça. E se nós somos imagem e semelhança do Senhor, se somos criaturas ou nova criação em Deus, nós devemos ter em nossa prática a demonstração da justiça de Deus sobre a nossa vida, porque é um atributo que o Senhor compartilhou conosco enquanto seres humanos, enquanto criaturas criadas e que vivem para a glória dele, na verdade, né? E aí, no final de tudo, versículo 5, eu quero destacar aqui que Tiago vai dizer que Deus escolheu os pobres, que para esse mundo são pobres, para fazer deles ricos na fé e herdeiros do reino que Ele prometeu, né, àqueles a quem Ele ama, ou a quem ama a Deus. E aí, irmãos, vale a pena a gente dizer, né, que essa é a melhor riqueza, ou esse é o melhor status que nós devemos valorizar, vamos dizer assim. Essa é a melhor condição da vida humana que deve ter valor na nossa vida, o que devemos valorizar. Não é a riqueza dos bens materiais, mas a riqueza da fé, a riqueza daqueles que irão desfrutar como herdeiros de Cristo, co-herdeiros com Cristo, herdeiros de Deus, filhos de Deus, adotados por Ele, que vai desfrutar de uma riqueza que esse mundo não dá, que vai desfrutar de uma riqueza que não está aqui nessa terra. Por isso, eu quero desafiar você nessa manhã, nesse momento, a se desprender de qualquer tipo de besteira humana, qualquer tipo de valorização daquilo que não tem valor diante de Deus, né?
O que pra gente muitas vezes é valoroso, para Deus é nada. O Senhor, ele tem um olhar diferenciado do nosso. Deus não vê como o homem vê. O olhar de Deus para a nossa vida, o olhar de Deus para as coisas terrenas é totalmente diferente do que aquilo que o nosso coração, o que a nossa mente imagina. Por isso, o nosso olhar, o nosso foco, ou a riqueza que para nós é importante, é uma riqueza que não faz parte desse mundo, mas a riqueza daquilo que o Senhor preparou para nós na glória futura. E coloque isso no seu coração, sem sombra de dúvidas. É muito mais importante para você conquistar, ou vamos dizer assim, atrair para si riquezas espirituais, de bênçãos espirituais, do que riquezas de bênçãos materiais. Por isso, não valorize aquilo que Deus não disse para você valorizar. Não valorize aquilo que para Deus não tem valor. Valorize o que Deus valoriza na sua vida. Valorize o que para Deus é importante e valioso. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia de paz, de bênçãos na presença do Senhor. Que você possa viver a sua vida como alguém que se dedica e que se preocupa muito mais com aquilo que o Senhor tem para nós do que com aquilo que esse mundo oferece para nós. Vamos orar nesse momento? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, muito obrigado pela Tua graça. Muito obrigado, Deus, porque mais esse dia o Senhor nos dá a alegria de poder desfrutar de tudo aquilo que o Senhor já tem feito sobre a nossa vida, Deus. Muito obrigado por esse dia aqui, por esse momento que a gente está tendo aqui. Muito obrigado porque já podemos perceber que o Senhor é sobre a nossa vida e o Senhor não vai nos abandonar em momento nenhum. Quero pedir ao Senhor que nos dê um coração, ó Deus, humilde, um coração que ama a todos sem distinção, um coração, ó Deus, que reconhece a importância que as coisas espirituais, que aquilo que o Senhor preparou para nós tem, que é muito maior, ó Deus, do que as coisas desse mundo. Nos ajude a não valorizar o que pertence a esse mundo, nos faz, ó Deus, ter na nossa vida o senso de justiça, o senso, ó Deus, de valor daquilo que vem do Senhor para a nossa vida, que não necessariamente seja as coisas desse mundo aqui, ó Deus, mas que seja aquilo que o Senhor nos dá, aquilo que o Senhor tem preparado para nós, que isso nos faça entender que é muito mais importante as riquezas e as bênçãos espirituais do que aquilo que é terreno. Nos faça ter um olhar de amor, de graça e misericórdia sempre pelo outro, Deus. Que possamos viver o amor ao próximo, no nosso coração, como sendo a realidade da nossa vida. É assim que nós oramos, Pai, agradecidos por tudo que você tem feito na nossa vida. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão, tenha um excelente dia na presença do Senhor. Fica agora com a música para você refletir um pouquinho naquilo que o Senhor já falou no nosso coração hoje. Deus te abençoe, até amanhã. Cedo me acorda a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação, se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles.
transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Perceber que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever